E aí, galera, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para gravar esse podcast aqui da nossa juventude para vocês. E hoje eu estou aqui com participantes totalmente novos e diferentes do que estavam na semana passada. Se apresentem aí. Fala, galerinha, beleza? Aqui é o Anderson. Tô muito feliz de estar participando com vocês desse podcast, nosso segundo podcast aí lançado da Jubajap. E eu tenho certeza que hoje nós vamos falar de coisa muito bacana aqui, viu? Fala, galera, tudo bem? Beleza? Meu nome é Franklin, estou participando do segundo podcast da Jubajap. Fico muito feliz e contente pelo convite de participar e espero que o nosso debate hoje seja enriquecedor e bacana para todo mundo. Oi, gente, aqui é a Larissa. Espero que todos estejam bem, né? É um prazer estar participando aqui junto com vocês desse podcast e espero que nós possamos crescer muito juntos nesse momento separado, né? Para discutirmos sobre esse assunto muito interessante. E, se você não viu, na semana passada nós falamos sobre fé nos tempos de crise, principalmente com essa época que nós estamos vivendo aí do coronavírus, né? Tá uma época meio complicada para nós. E essa semana sugeriram pra gente um tema que foi solitude ou solidão. A gente vai debater um pouco aqui sobre como nós estamos lidando com a questão de não poder ter um certo convívio social da mesma forma que nós tínhamos antes. Isso é algo que acaba nos afetando, né? Porque nós somos seres humanos, precisam se socializar para viver, querendo ou não, a gente não consegue viver só. E é isso que nós vamos trazer aqui para o debate. E com isso, a gente vai estar aqui pensando um pouco a questão de como nós estamos lidando aqui com esse momento de solidão enquanto nós estamos nas nossas casas. Como é que vocês têm lidado aí com vocês? Vocês estão saindo? Vocês estão mais em casa sozinhos? Família? Olha, a recomendação está sendo ficar em casa, né? Então, assim, nós estamos realmente ficando em casa, obedecendo aí ao decreto, né? E às orientações dadas pelo governo. Eu acredito que tem sido um tempo de muita reflexão, de muita coisa aí na cabeça também, né? Porque a gente fica pensando várias coisas com tempo ocioso, mas eu creio que enquanto esse tempo a gente tá aí, a gente tem que absorver o máximo possível. É isso, né? Eu também tenho estado em casa, né? Eu não tenho saído, mas tem sido um tempo muito bom para eu estar curtindo mais a família, né? Para estar também, querendo ou não, a gente consegue ter um certo contato com os nossos amigos através da tecnologia, né? O próprio podcast é um exemplo disso, da tecnologia a nosso favor. Aí, assim, continua fazendo falta, né? O relacionamento face a face, digamos assim, o relacionamento pessoalmente, o ir à igreja, mas a gente tem conseguido estabelecer algumas estratégias para superar tudo isso, né? E tem sido um tempo, assim, como o Anderson disse, né? Um tempo de superação, mas um tempo que dá pra gente também aproveitar algumas coisas. E eu também sigo os demais, eu também estou ficando em casa. Na maior parte do tempo eu só saio só quando é estritamente necessário. E como o Anderson mesmo apontou, esse tempo ocioso acaba criando uma oportunidade para reflexão e pensamento e, de certo modo, pode ser bom para algumas coisas, justamente por essas questões de poder desenvolver algum pensamento, algum projeto, algo que não tinha tempo e agora pode ter tempo para isso. E, resumindo, não é necessariamente bom ficar isolado, mas pode ser bom para o autoconhecimento e é justamente um pouco do tema que a gente pode tratar hoje nessa questão do sentido da solitude em si. E é interessante que durante esse período que a gente está passando, né, logicamente a gente está buscando um crescimento, né, e também, graças a Deus, essas redes sociais, assim como a Larissa falou, a tecnologia em si, tem corroborado, né, tem ajudado para que a gente consiga aprender mais. Então tá rolando aí, para quem não sabe, devocionais na juventude, né, no YouTube. Nós estamos tendo lives também de EBD, nós estamos tendo postagens do pastor aí no grupo da igreja, estamos tendo também os grupos, né, que é o Apert to Pray, e também temos o Frutificar, que tem sido muito bom. Se você não está participando ainda dos momentos, dos quartetos, trios que estão lendo a Bíblia, né, as meninas aí, Franklin também está participando, então tipo assim, tá muito bacana, vale muito a pena você procurar aí a galera para participar também. E eu particularmente, eu não tenho me sentido, vamos dizer assim, tão só. E uma ferramenta que tem ajudado bastante para que isso ocorra, né? Essa ausência de
desse sentimento é a questão das redes sociais, né? Ligações de vídeo e tal. O Anderson falou dos grupos que a gente está lendo a Bíblia. Eu e Larissa, nós estamos no grupo do devocional e nós somos no mesmo grupo. Então nós fazemos ligações de vídeo diárias pra gente debater com a Bíblia, com outras meninas. E é algo que, de certa forma, acaba suprindo, não totalmente, mas ajuda bastante na questão de você não se sentir tão só. Você saber que mesmo que você não está vendo aquela pessoa ali em carne e osso e pegando nela, né, e abraçando essa pessoa, mas que você sabe que aquela pessoa tá ali com você a todo momento. Então, a gente percebe que um dos pontos positivos das redes sociais em si é exatamente essa questão da gente conseguir ter esse contato ainda com os seres humanos. Porque eu acho que se fosse, vamos dizer assim, 20 anos atrás, seria muito mais difícil a gente ter esse contato numa época de crise como a que nós estamos vivendo nesse momento. E é engraçado que podemos perceber o quanto essa questão das redes sociais podem ser valorizadas atualmente. Porque como pode ser levado de uma coisa que pode ser em segundo plano, mas é o que necessariamente pode estar salvando a saúde mental de várias pessoas que talvez não pratiquem a solitude e estejam no âmbito da solidão. E isso é um problema também. Em relação a isso, né, a questão da solitude, a pandemia ela veio meio que nos obrigar a passarmos mais tempo sozinhos, né? A passarmos mais tempo com a gente mesmo, né? Nesse tempo, um tempo maior de reflexão. E muito antes dessa pandemia começar, eu estava conversando com um amigo e ele falou uma frase que me chamou muita atenção, e essa frase eu tenho lembrado dela muito durante essa pandemia, que foi o seguinte: ele falou assim, tem muita gente que não se suporta, ficar sozinho, né, que sempre que tem um momento sozinho, acaba procurando de todas as formas um meio de preencher, uma forma de preencher esse tempo, né, seja através das redes sociais, seja através da televisão, ficar horas e horas na frente da televisão, e isso tem prejudicado muitas pessoas, porque muitos acabam não percebendo o que tem passado dentro de si, né? Não tem percebido muitas vezes a raiz de algumas ansiedades, né? E também podem não perceber o lado ruim também da tecnologia, porque nesse tempo de pandemia tem sido maravilhoso. É o que, como o Franklin falou, super concordo com ele, pode estar salvando a saúde mental de muita gente, mas também nós temos que ter cuidado para não cometermos aquele erro de nos aproximarmos dos distantes e nos afastarmos, nos distanciarmos dos próximos, né, dos que estão próximos, né, como a nossa família. É interessante porque esse período de pandemia nos traz uma revalorização daquilo que a gente tinha, né? O contato com pessoas, a comunhão em si com a igreja. Tenho certeza que tem muita gente aí que chega domingo e fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Exatamente porque eles viram a necessidade e a importância que é estar em comunhão com pessoas, a necessidade que é estar em comunhão com a sua igreja, exatamente porque é uma necessidade humana e ao mesmo tempo uma necessidade espiritual. Isso é bacana, de certo modo, pensar dessa forma, na questão da dependência, né, das redes sociais, que a gente consegue analisar isso de uma forma muito mais abrangente nesse cenário atual. E fazendo um adendo também, nesse tempo, nesse período de crise, uma grande parte das pessoas ficaram também dependentes da cultura artística, digo música, filme, jogos, leitura, literatura. Isso é uma coisa bacana também, mas, como Larissa colocou de forma brilhante, né, não deve-se ficar apenas nisso, porque se você dedicar seu tempo somente para essas coisas, não necessariamente poderão te prejudicar, mas se você não tirar um tempo para ter um autoconhecimento, para conhecer-se melhor, você pode acabar na falta desses utensílios, na falta dessas ferramentas, você acabar encontrando o caminho da solidão e não o caminho da solitude, porque você não vai ter o autoconhecimento necessário para poder praticá-la. E muitas vezes a gente não sabe a diferença entre solidão e solitude, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu tô me sentindo tão sozinho, eu tô me sentindo meio solitário, mas na verdade não necessariamente é a questão da solidão. Porque quando nós estamos vivendo uma solidão é porque nós estamos tristes ou infelizes até com o nosso próprio estado, né? Nós não ficamos bem quando nós estamos, por exemplo, apenas com nós mesmos. Já a solitude é quando você consegue ter um equilíbrio, né? Entre estar consigo e estar com outra pessoa, por exemplo.
Em relação a isso, é interessante a gente pensar também que nós temos vivido um tempo em que as pessoas elas têm entrado em um estado de solidão, mesmo rodeadas de outras pessoas, né? Mesmo cheia de companhia, muitas vezes dentro de círculos de amizade, ou muitas vezes pode até acontecer dentro da própria igreja, essas pessoas, mesmo estando rodeadas de outras pessoas, se sentirem sozinhas e se sentirem, como você mesmo disse, né, a questão da tristeza, o não estar bem. E isso é o que nós devemos refletir, né, o porquê, qual a causa disso. Mas, assim, ao ver de vocês acham que um cristão ele pode se sentir sozinho no sentido da solidão? Você acha que ele pode ser uma pessoa solitária nesse sentido? É interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque como já foi falado aí, e se você for olhar no dicionário, a gente vai ver que solidão nada mais é do que um estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. Ou seja, é um isolamento em si. Já a solitude, como a gente bem falou aí, é uma condição de quem se isola propositalmente ou quem está num período de reflexão e de interiorização. Assim, nós enquanto seres humanos, nós somos tendenciados a caminhar para esses dois caminhos. E é uma questão de escolha. Ou você aproveita esse momento de quarentena e vive uma solidão e onde você vai se perder diante da situação, trazendo consequências das quais nós falamos, ou então você prefere o caminho da solitude, né? E aí, quando você fala se nós, enquanto seres humanos, nós podemos ser afligidos em relação à solidão, é muito comum, isso é muito normal e é até mais natural de que o nosso corpo, ele encaminhe para isso, sabe? Se a gente for voltar lá na Bíblia, lá em Gênesis 2:18, você vai ver que o próprio Deus fala bem assim, não é bom que o homem esteja só. Então, qual que é a ideia que ele vai mostrar? Que desde o início, a necessidade a necessidade de estar acompanhado, a necessidade de não viver numa solidão sempre foi muito presente. A gente começa a analisar o quanto que o viver no social, né? A gente percebe o quanto que essa necessidade de você estar envolvido, de você estar dentro de um contexto, se tornou tão essencial nas nossas vidas, né? E agora na hora da pandemia, agora na hora da quarentena, a gente sente essa pressão, fala, poxa vida, estou sozinho. Então, tipo assim, um cristão ele pode passar por isso, mas o caminho correto seria viver esse momento de solitude, né? Mas como o Anderson bem colocou, eu também concordo com ele nessa questão de o cristão também pode se sentir sozinho, pelo quesito de que, pelo fato de ser humano, né, ele acaba se sentindo sozinho porque a solidão nada mais é que um sentimento de desamparo, de abandono. E esse sentimento, como Larissa havia colocado, ele não necessariamente quer dizer que de fato você está sozinho, mas acaba que a pessoa por si só pode acabar se sentindo sozinha no seu próprio intelecto. Então, ela pode se sentir sozinha em um determinado grupo, em um determinado ambiente, ou até mesmo no seu berço familiar. O homem, ele é necessariamente sociável. Ele já nasce predisposto a se socializar. Tanto é que existe algumas discussões acerca disso, de que se o homem ele nasce homem ou se ele se torna homem. E essa é uma discussão um tanto quanto interessante a respeito disso. Se levarmos em consideração que o homem ele é necessariamente sociável, a gente pode, se levar isso ao pé da letra, pode achar que a própria solitude em si, ela poderia ser algo banal. Só que esse sentido de o homem ser necessariamente sociável é o que o Anderson mesmo colocou, que na própria Bíblia fala que não podemos ficar só, que é recomendado termos comunhão entre os irmãos. E isso se faz necessário hoje também. E mesmo nesse tempo de crise, de quarentena, de isolamento social, o berço familiar é a nossa primeira comunidade e também a nossa comunidade que está segurando também essa questão da socialização necessária para o homem. E pelo fato de ser a primeira comunidade, a primeira sociedade que já se vive, pode ser que seja também uma forma para que o cristão, com a sua própria família, ele também possa ter essa comunhão, se for possível ter essa comunhão com a sua família também. Só que a questão que eu queria colocar também é que mesmo aquela pessoa que é só, que não tem essa comunidade primária, a pessoa que mora sozinho, até mesmo você ou qualquer outra pessoa que tenha vivido ou tenha pessoa na sua casa, ou em algum momento na sua vida você, porventura, fique sozinho, de fato sozinho, e não se coloque na solidão, na forma psíquica, mas sim na forma fática, nesse momento, você necessariamente não estará sozinho, porque Deus sempre estará com você. Assim como os Salmos 139 vai dizer,
que qualquer lugar que você for, Deus sempre estará com você. Então essa solidão, ela é uma solidão tecnicamente fática, porque essa solidão, de fato, que você ficará sem alguém material perto de você, mas você sempre terá o Espírito de Deus com você. Então, o cristão, ele pode sim sentir solidão. No entanto, ele pode vencer essa solidão com Deus, através da comunhão que ele terá com Deus. Então ele consegue sim sobrepor a essa solidão que ele pode acabar acarretando da falta de comunhão com os irmãos. Em relação a essa fala de Franklin, muito bem colocada, eu lembrei de um livro, do livro, na verdade, que eu estou lendo, na verdade, relendo, que é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E quando ele vai discutir sobre a fé, ele diz que um dos níveis de fé é quando a mente humana ela aceita algo como verdadeiro. Então, digamos assim, a nossa primeira fé no cristianismo é essa, de aceitar o cristianismo como verdadeiro e ter algumas verdades muito bem estruturadas em nossa cabeça. Uma dessas verdades é justamente essa que Franklin colocou, que Davi traz no Salmo 139, né, de para onde de ti fugirei, se eu vou ao monte, lá está, se eu vou ao mais profundo vale, o Senhor também está lá. Essa convicção, certeza de que Deus está conosco. Só que o C.S. Lewis, ele vem dizer que, embora nós tenhamos essa fé muito bem consolidada, o ser humano ele está sujeito a estados de espírito. E muitas vezes esse estado de espírito, ele pode vir com uma aspas bem grande, mas ele pode vir confrontar a nossa fé. Um exemplo que ele traz é a questão do anestésico, né? Ele diz que eu posso ter uma fé, na verdade eu posso acreditar que o anestésico ele funciona, que eu não vou sentir nada quando o cirurgião me cortar, e que eu não vou sentir nenhuma dor, mas eu posso ter um estado de pânico e de medo ao entrar num centro cirúrgico e o anestesista vier me anestesiar e eu começar a pensar, e se a anestesia não começar a fazer efeito antes do cirurgião começar a cirurgia e eu sentir dor? Embora eu acredite nos anestésicos, eu posso, devido à minha humanidade, devido ao meu estado de espírito, devido ao meu medo, começar a questionar isso, né? Colocar isso em xeque. Mas a fé, na verdade, ela precisa ser trabalhada em relação a isso, né? Nós precisamos vencer esses sentimentos, essas percepções que muitas vezes nos confrontam. E o ano passado, eu escutei uma mensagem, e essa mensagem tem feito muito sentido na minha vida, desde o dia que eu escutei, que é sobre Elias. Quando Elias tem medo, né, e foge para a caverna, e se sente só, e se sente abandonado, e vive esse estado de solidão, Deus, ele fala basicamente duas coisas para Elias. A primeira é, eu estou contigo, né? Deus se manifesta a Elias através daquela brisa suave, né, demonstrando a Elias que Deus está com ele o tempo inteiro. E em segundo lugar, Deus diz que ele não está só, porque ele manteve fiel o coração de ainda 7.000 israelenses que não tinham se dobrado a Baal. Então, em tempos de solidão, em tempos de tristeza, Deus, ele levanta, ele nos diz, na verdade, né, ele diz aos seus filhos, aos cristãos, que, primeiramente, a gente não está só, ele está o tempo inteiro conosco. E, em segundo lugar, ele levanta pessoas em nossas vidas para nos fazer essa companhia, para nos mostrar que nós não estamos só. E isso tem sido muito, muito, muito real em minha vida, desde que eu fui embora, né, desde que eu tenho morado lá em Feira de Santana, eu moro sozinha, e Deus tem cuidado de mim de uma maneira muito linda em relação a isso, me mostrando que eu não estou sozinha, colocando pessoas especiais em minha vida, que às vezes até distantes, se mostram, distantes fisicamente no caso, né, se mostram presentes e me sustentam no sentido de comunhão, no sentido de oração. Então, assim, um cristão, ele pode se sentir sozinho, mas ele não vive a solidão, porque Deus nos sustenta, Deus se faz presente e Deus cuida de nós. Só um adendo diante da fala de Larissa sobre esse cuidado do próprio Deus. É interessante quando a gente começa a perceber como que a Trindade em si tem esse cuidado durante todo esse tempo cronológico da humanidade, o cuidado que tem para que nós não estejamos só. O próprio Deus o tempo todo falando com o seu povo que não deixaria só, assim como o exemplo que Larissa citou de Elias. Depois vem a promessa do Filho, onde o Filho estaria conosco para fazer o sacrifício, e o próprio Jesus fala: eu não vos deixarei órfãos, enviarei a vocês o
poderoso Consolador. Então, durante todo o período da humanidade, esse Consolador vai ficar para sempre. Então, durante todo o período, a Trindade em si, os três, estando conosco exatamente para que não houvesse esse sentimento em si de solidão, mas como se fosse um suporte, na verdade, né? Porque o sentimento ele pode acontecer, mas é um suporte de mostrar, olha, até na questão espiritual nós estamos aqui exatamente para que você não fique órfão, para que você não fique, como se diz, não fique largado diante de tantas outras coisas, sendo que o propósito maior foi do amor, o propósito maior foi da salvação, e agora o Consolador está conosco. Então a forma e o amor de Deus demonstrado até nessa questão. E o interessante é que Larissa falou sobre Elias, e a gente percebe na história dele que o ser humano ele sempre tem a tendência de ser muito pessimista para tudo, porque ele havia acabado de derrotar todos aqueles profetas, ele sabia que Deus estava com ele, mas aí Jezabel ameaça ele e ele foge com medo realmente de ser morto, e ele passa de certa forma a sentir essa questão da solidão com ele. Parece que ele sente que Deus do nada abandona ele, né? Até que Deus vai lá e meio que obriga ele a voltar. E ao meu ver, eu acho que a questão de nós estarmos sozinhos é tudo, na verdade, um ponto de vista. Tem um autor que ele fala assim, todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. E cada um vai pegar a realidade e adaptar para a sua situação. E você pode fazer com que isso seja algo bom para você ou algo ruim. E tem uma frase que a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Ou seja, talvez para uma pessoa estar sozinho em um momento desse é uma profunda dor, porque ela não consegue conviver consigo. Mas a pessoa já é algo extremamente benéfico e ela vê isso como uma oportunidade realmente de autoconhecimento, que é o que nós estamos falando aqui. Sim, essa mensagem de Júlia, né, essa palavra de Júlia, ela é muito interessante porque ela nos leva a refletir sobre um segundo ponto em relação à vida de Elias, no sentido de que, muitas vezes, algumas pessoas, elas compram a solidão, né, os níveis de solidão, com os níveis de espiritualidade, né, no caso, então, se eu me sinto, na verdade, se um cristão, ele está sentindo solidão, então, alguma coisa na vida espiritual dele pode estar errada, mas, na verdade, Elias foi um grande homem de Deus, né? Ele estava acabando de sair do auge do ministério dele, digamos assim, e ele se sentiu dessa maneira, porque o ser humano ele está sujeito a essas coisas. Então nós devemos ter cuidado com esse tipo de pensamento ou com esse tipo de julgamento, porque isso é algo, digamos assim, da natureza humana e não necessariamente revela um nível de espiritualidade ou não. E eu queria saber de vocês essa questão de, né, Jesus em algum momento ele sentiu solitário, ele sentiu solidão ou ele sentiu solitude? Será que em algum momento ele passou, vamos dizer assim, uma fase depressiva, como Elias teve ali naquele momento quando ele fugiu das ameaças de Jezabel, ou vocês acham que não? Bom, levando para esse viés, em comparação a Elias, eu não creio que foi da mesma forma, da mesma forma específica. Mas sim, ele em um momento ele se sentiu só e praticamente em vários momentos ele abraçou a solitude. Praticamente em quase todos os momentos em que ele se encontrava só, ele encontrava a solitude. E na verdade, creio eu que não existe pessoa que possa exercer a solitude de forma melhor do que ele, até porque a comunhão entre ele e o Pai, entre ele e o Deus Pai, é incomparável com qualquer outro tipo de comunhão. Então ele, de fato, praticava essa solitude de uma forma excepcional, incomparável com qualquer outro tipo de pessoa que já tenha pisado na terra. Só que um dos momentos que eu creio que ele realmente teve a experiência de solidão foi quando ele soube, ou na verdade ele sabia sempre, mas quando ele estava perto de experimentar essa solidão, esse momento que ele não teria comunhão com o Pai, que foi antes de ter sido crucificado, que é quando ele está no Getsemane e ele chama os discípulos, e aí em Mateus 26, 38, ele vai dizer que a alma dele está profundamente triste e pede para que fiquem com ele. E naquele momento ele pede para que fiquem com ele e vigiem com ele. E logo depois, né, na crucificação, que é o momento que de fato, porque naquele momento ele estava já sentindo aquela tristeza, que ele ia ficar aquele momento breve, mas ia ficar um momento desconectado do Pai.
E quando de fato isso ocorre, quando todo o pecado, quando ele sente todo o pecado sobre ele, e aí há essa desconexão entre ele e o Deus Pai, que ele clama por Deus e pergunta por que ele desamparou. E nesse momento ele sente essa solidão, nesse momento ele se sente só, porque como ele estava carregando o fardo de todo o pecado, ele acabou tendo aquele breve momento de desconexão com o Pai. E isso o entristeceu de tamanha forma que ele teve que clamar ao Pai porque o Pai o desamparou. Mas logo depois, ele abraça a solitude e entrega o seu corpo, entrega o seu espírito para que ele possa voltar à sua forma e depois ressuscitar. É interessante quando a gente vê isso, porque realmente foi algo necessário essa solidão do próprio Jesus, né? Exatamente para que a ira de Deus sobre o pecado e a justiça dele em si viesse a acontecer. Então, a gente vê que Jesus passou por esse momento e, novamente, como a teologia explica, mostrou que o próprio Cristo foi 100% homem, né? Mesmo sendo 100% Deus. Eu fico imaginando o sentimento que passou pelo coração de Jesus, exatamente por ter se sentido só naquele momento, né? E outra coisa, quando Júlia fez a pergunta e Franklin também já comentou, você vai ver o tempo todo Jesus buscando essa solitude de uma forma assim incrível, de relacionamento, numa plenitude assim que você olha e fala, nossa, que coisa. Você pode olhar sempre quando acontecia milagres, ou Jesus estava ensinando a multidão, alguma coisa assim, você sempre acompanha lá embaixo, e Jesus se retirou para o monte para orar, e Jesus saiu daquele lugar. Exatamente por quê? Porque Jesus buscava o tempo todo estar nesse momento de solitude, de viver com o Espírito Santo para se conectar com o próprio Deus Pai. Então, assim, esse fato da solitude, esse exemplo que Jesus nos dá, é algo que a gente não pode simplesmente negligenciar. Pelo contrário, fazer disso uma prática nas nossas vidas. Em relação a essa busca de solitude de Jesus, né, uma coisa que a gente pode também tomar como exemplo e tirar como reflexão é o fato de que ele buscava essa solitude não somente após, por exemplo, a realização dos milagres, né, mas ele também buscava antes de tomar grandes passos, na verdade, antes de dar grandes passos. Um exemplo disso foi antes dele escolher os 12 discípulos, né, lá em Marcos está escrito que Jesus se retirou para o monte para orar. Antes do sacrifício, né, antes da morte de Jesus na cruz, ele também se retirou para o Getsemane, e embora ele tenha pedido para seus discípulos ficarem lá orando com ele, ele se retirou para orar também sozinho com o Pai. Então é como assim um ensinamento de que antes de grandes passos em nossas vidas, nós devemos buscar essa solitude e entregar esses passos nas mãos de Deus, né? Buscar essas orientações do Pai, digamos assim. E Jesus, além do plano de salvação e tudo mais que a gente já conhece, ele veio para nos dar o exemplo, né? Porque muitas vezes a gente olha assim para alguma coisa, seja pecado ou alguma situação que a gente está vivendo, e pensa, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir passar por isso. Mas quando a gente vai olhar a Bíblia, Jesus, ele passou por todas as coisas, até a traição, né, que ele teve que passar. Então, assim, ele é o nosso exemplo vivo de tudo. E no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, quando o diabo está escrevendo sobre como você pode, por exemplo, enganar um homem, tem uma parte que ele vai falar justamente essa questão, que Jesus, que Deus, ele teve uma vantagem que os demônios não têm, que é a questão de ter sido realmente um ser humano. E por isso ele entende algumas coisas que os próprios diabos, eles não entendem, né? Por eles não terem tido essa experiência. E além disso, o livro inteiro ele tenta descobrir qual é o segredo de Deus, do porquê Deus fez tudo que ele fez. E aí ele sempre fala, né? Não é possível que ele fez isso por amor, porque o amor não existe e tal. E ele trabalha toda aquela questão de que não existe o amor verdadeiro, né? O amor ágape, que é o que Deus tem por nós. E assim, ver que Jesus a todo tempo ele foi o nosso exemplo vivo, e ele saiu de um estado de solidão e abraçou a solitude quando ele se entregou. Então, da mesma forma, nós podemos sair desse estado de solidão, desse estado de tristeza, para ter uma paz consigo e uma paz com Deus, que é o mais importante que nós devemos ter nas nossas vidas. É interessante também colocar que mesmo no momento de solidão em que Jesus passou, ele em nenhum momento ele esqueceu de Deus, em nenhum momento ele esqueceu do Pai.
Tanto é que ele ainda fala que era para ser feita a vontade do Pai. Ele pede para que seja tirado o cálice, mas mesmo assim, logo em seguida, ele, na sua oração, ele pede para que seja feita a vontade de Deus. E esse é um exemplo que a gente deve levar para nossas vidas. Em meio a qualquer tipo de tribulação que a gente pode passar, qualquer tipo de dificuldade que a gente passa na nossa vida, onde a gente pode passar por momentos de solidão, e isso pode ser inevitável, em qualquer momento que a gente tiver, nós nunca podemos virarmos as costas para Deus. Nós sempre temos que tentar fortalecer o nosso relacionamento com Ele, para que sempre possamos estar junto com Ele e sempre, em qualquer caso, sempre que conversarmos com Ele, sempre que pedirmos alguma coisa, a vontade dele deve sobrepor qualquer tipo de vontade nossa, ou seja, temos que tentar ser como Jesus foi. Em meio à solidão, em meio à angústia, ele mesmo assim prezou pela vontade do Pai. E nós devemos levar esses exemplos para nossas vidas também. Um exemplo disso, né, é o Salmos 42, que diz o seguinte: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então, é justamente exemplificando isso que Franklin diz, né? Muitas vezes nós pegamos esse sentimento de solidão, esse sentimento de desamparo e entregamos nas mãos de outras pessoas, buscamos a resolução desses sentimentos através da ajuda de outras pessoas. Não que isso seja errado, isso também a ajuda de outros é muito bem-vinda, mas a ajuda que nós devemos buscar primeiro é em Deus, né? Nós devemos depositar primeiramente a nossa esperança em Deus e devemos nos lembrar disso, porque muitas vezes nesses momentos de solidão pode ser que nós esqueçamos. Isso é algo que deve ser um exercício de todo cristão, né? Depositar todos os seus medos, suas angústias, seus momentos de solidão diante do Pai, depositar a esperança e a confiança em Deus. É interessante que a própria Bíblia, em todo o tempo, ela vai fazer um convite para a gente viver esse momento de solitude através da nossa fé e do Espírito Santo, né? Quando a gente lembra de alguns versículos, por exemplo, 1 Pedro vai falar: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em outro momento vai falar: não se preocupem com o amanhã, basta cada dia o seu mal, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem a Deus as suas petições. Quando Jesus fala: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, o próprio Deus, né, vamos colocar aqui Deus e o Jesus, eles têm buscado trabalhar todo esse sentimento no nosso coração, e é por isso que nós devemos a nossa confiança, nós precisamos depositar a nossa fé naquele que pode fazer todas essas coisas. E às vezes o que nós normalmente temos feito nessa quarentena é buscar se relacionar ali através das redes sociais, buscar se relacionar ali, buscar uma coisa ali, mas e o relacionamento vertical? Que é o principal de tudo, porque o horizontal ele funciona como se fosse um suporte para você, mas antes de tudo, buscar o reino de Deus, e isso quer dizer que nós precisamos buscar primeiramente esse relacionamento vertical. Mas então, queria que a gente pudesse dar aqui dicas para o pessoal que está assistindo esse podcast, formas de a gente vencer a solidão, a ansiedade, né? Que querendo ou não é do ser humano e a gente acaba passando. Então, algumas formas que nós podemos contribuir para vencer essas questões aí. Existe a possibilidade, né, de poder vencer a solidão. Como podemos ver no que a gente discutiu todo esse debate, a gente viu que às vezes pode ser inevitável sobreviver alguma solidão que pode cair sobre a gente. No entanto, existe a possibilidade de podermos experimentar essa solidão, mas sairmos dela com a nossa comunhão com Deus. É necessário também fazermos um conceito para a solitude, que é necessariamente o autoconhecimento, que é o que a gente falou no início, que essa pandemia pode servir para esse autoconhecimento. Se você acabar deixando de lado todas as outras coisas e poder passar um tempo consigo mesmo, para que você acabe se suportando. Aí, a partir do momento que você se suporte, você consegue experimentar essa solitude. Essa solitude, ela pode ser entendida também como um princípio, um entendimento um pouco antigo, que era a questão do espírito e do corpo, né? Para Sócrates, o espírito, quer dizer, o ser humano, ele é acidentalmente seu corpo e necessariamente o seu espírito, a sua alma. E esse entendimento, que é um entendimento muito antigo e é levado através de gerações, e até mesmo é um entendimento levado por nós cristãos,
que nós sabemos que o nosso corpo não é como se fosse uma espécie de prisão para o nosso espírito. Nós sabemos que nós temos nosso espírito e essa comunhão entre os dois, né, esses dois, que é considerado também dois lobos, né, aquela questão de qual você alimenta mais é o qual que será mais forte também. Mas esse momento desse conceito de prisão do espírito, de você entender que você tem o seu corpo material e seu espírito, você pode ter um autoconhecimento sobre si também e poder suportar à medida que você entende isso também. E a partir desse momento que você entende que esse seu ser material, esse seu ser imaterial, o espírito, cabe você alimentar mais esse seu ser imaterial, esse seu lobo imaterial dentro de você, para que você tenha uma comunhão melhor com o Espírito Santo. E você tendo essa comunhão melhor e você alimentando essa comunhão com Deus, você poderá, e com certeza você poderá buscar uma solitude plena com o Espírito. Não necessariamente você vai conseguir ter a solitude que Jesus teve, longe disso, mas você pode tentar andar nos caminhos que ele andou para poder tentar ter uma solitude que ele tinha com o Pai, uma comunhão que ele tinha com o Pai. Aproveitando a fala de Franklin, a gente vê que esse autoconhecimento ele é fundamental, né? Principalmente agora. Trazendo para o lado da psicologia um pouco, a psicologia, dentro de suas vertentes, uma das coisas que elas vão defender é sobre o autoconhecimento e sobre também o autocuidado, né? Eu acredito que agora, nesse momento, exatamente para a gente bater com relação a essa solidão em si, o principal momento é de você buscar se conhecer e buscar cuidar de si. E cuidar de si não necessariamente está de ficar o tempo todo em rede social, não necessariamente está em você buscar ficar o tempo todo, né, tentando ocupar seu tempo com coisas que não são tão relevantes, mas buscar algo a mais, sabe? Buscar algo onde você vai se sentir bem, onde você vai realmente acrescentar na sua vida, seja seu físico, espiritual, mental. Então, assim, são vertentes defendidas pela psicologia, né? Estou defendendo Maria Clara aqui agora. Maria Clara queria estar aqui nesse momento. Realmente, ela queria estar. Mas, enfim, e uma coisa interessante, o seu maior parceiro neste momento chama-se Santo Espírito. Não tem como a gente querer fugir disso ou tentar negligenciar esse fato, sendo você um cristão, sendo você uma pessoa que pratica aquilo que é santo. Então, assim, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele vai trabalhar exatamente nas nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos, mas é uma questão também que você precisa permitir que o Espírito Santo fale com você, haja também em você e faça com que o seu espírito esteja alimentado cada dia mais e mais. Porque, caso contrário, as situações e os caminhos que direcionam a solidão, elas ficam muito mais fáceis de você trilhar. Então, com o Espírito Santo do seu lado, a solitude, o fato de você estar em uma solitude de alma já vai facilitar muito e você vai conseguir passar por essa pandemia aí. Bem, a minha dica, né, no caso, é algo que Deus tem me ensinado, principalmente o ano passado, ele me ensinou bastante sobre isso, digamos assim, imitar o exemplo de Jeremias, né? Lá em Lamentações 3, do versículo 21, diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada dia, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Então, assim, que nós possamos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, né? Na Bíblia a gente vê vários exemplos de personagens que trouxeram à memória os feitos de Deus, né? A libertação do cativeiro no Egito. Temos o exemplo de Jó, que o próprio Deus lembrou a ele de sua grandeza, de quem ele é, que nós possamos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas e possamos depositar nele toda a nossa confiança e toda a nossa esperança e começarmos a praticar essa solitude que vocês muito disseram e explicaram muito bem, né? A segunda dica seria colocar em prática aquilo que Garcia trouxe no devocional dele, que tá lá em Colossenses, né, no capítulo 3, que diz assim: mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, que nós possamos buscar nesse tempo de quarentena e também depois dela, as coisas que vêm do alto, que nós possamos seguir o conselho de Jesus, de entrarmos no nosso quarto e orarmos a Deus que está em secreto e buscarmos esse relacionamento sincero e íntimo com Deus, porque isso vai nos fortalecer muito e vai nos ajudar a vencer a solidão e também a ansiedade. E outra coisa é colocar
em prática também o conselho e a orientação de Tiago, né, de que nós possamos ser amigos próximos, amigos íntimos, ou alguém mesmo de nossa família, mas que nós possamos ter com quem conversar, com quem dividir as nossas ansiedades, os nossos momentos difíceis, porque isso também nos fortalece, né? E essas são maneiras com as quais nós podemos vencer tanto a ansiedade, que tem assolado muitos, porque não é um tempo fácil, é um tempo de incerteza, é um tempo muitas vezes de medo, e também da solidão, né? E que nós possamos transformar essa solidão em solitude através desses 3 passos, né? De trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de buscarmos um relacionamento íntimo com Deus, né? Que nós possamos buscar as coisas que vêm do alto e que nós possamos dividir nossos momentos com pessoas, com amigos próximos e íntimos. E deixando aí também uma dica pro pessoal, cuide de você, né? Faça coisas também que você gosta, que você pode fazer sozinho. Eu, por exemplo, tô aproveitando muito esse tempo para ler, né? Eu já li 3 livros nessa quarentena, estou indo pro meu 4º livro. E assim, a leitura é um momento onde eu posso fazer uma reflexão sobre a minha vida. Principalmente, eu tenho a tendência a sempre ler livros de conteúdo cristão, que eu gosto bastante. Tire um tempo para você, mas também não se esqueça que o reino de Deus, ele é um reino de amigos. Então, assim, se você também estiver se sentindo sozinho, não estiver muito bem, ligue para algum amigo, conversem sobre a Bíblia. Os grupos aí, né, dos meninos e das meninas dos devocionais estão funcionando normalmente. Nós formamos grupos aí. Se você não está nesses grupos, mande mensagem ou para o Anderson ou para mim aí, para qualquer um de nós, que nós ficaremos muito felizes em ter vocês lá. Então, assim, cuidem de vocês também, né, que vocês possam tirar esse momento para refletir, para abraçar a solitude, mas também não se esqueçam que nós estamos aqui como irmãos em Cristo, nós somos irmãos em Cristo e o nosso trabalho é também cuidar uns dos outros. E assim como Larissa falou, que você possa ter amigos para você contar nos momentos de angústia. E se você sente que você não tem essas pessoas, você pode procurar aí o Anderson, eu, Larissa, o Franklin, que eu tenho certeza que tanto eles como eu ficaremos muito felizes em criar um vínculo com você, se ainda nós não temos esse vínculo. Uma dica, mas também como um certo puxão de orelha, seria que nas nossas vidas, geralmente todos os nossos projetos, eles são procrastinados com o preceito, com a desculpa de que faremos no outro dia ou que estamos sem tempo. Essa quarentena, ela serve para mostrar que ou você estava sem tempo ou você estava sem interesse. Então esse é o momento para que você, nos seus projetos, não só na vida profissional ou acadêmica, mas também na vida espiritual, que você possa dar início ou até mesmo dar continuidade a esses projetos que você tem para a sua vida. Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre a questão da solitude ou da solidão. E se vocês viram até o final, né, no podcast da semana passada, nós demos aqui algumas indicações de filmes e séries também. E hoje nós vamos fazer novamente o mesmo quadro, que é o nosso Quarentenou, né, já que nós estamos em quarentena. Vamos aproveitar esse tempo também para usar um pouco do entretenimento a nosso favor, assim como o Franklin falou. E a minha indicação é um filme que se chama Woodlawn, e em português ele seria Talento e Fé. É um filme baseado em fatos reais, onde lá nos Estados Unidos, né, naquela época ali da década de 60, 70, onde tinha uma grande segregação entre negros e brancos, né? Chega um homem em uma escola e ele vai falar de Jesus para as pessoas do time de futebol americano. E acontece uma revolução naquela cidade em si. Todos passam a, vamos dizer assim, conviver melhor, e tudo isso por causa do nome de Cristo. É um filme que, assim, me emocionou muito e me levou a realmente, vamos dizer assim, voltar a ficar totalmente animada com a propagação do evangelho, a pregar, porque eu acho que muitas vezes nós acabamos de deixar isso no modo automático, né? A gente prega porque a gente tem que pregar, mas às vezes nós não estamos, assim, empolgados em realmente pregar o evangelho. E foi algo que me motivou muito a fazer algumas coisas, em questão de estudos bíblicos também, e eu espero que motive vocês. Eu chorei bastante, então que vocês possam estar assistindo aí. Bem, gente, eu confesso que eu não tenho assistido muito filme e série na quarentena, por incrível que pareça, né? Mas eu posso sugerir
algo que eu tenho lido e que tem sido muito edificante para mim, que na verdade eu tenho relido, que foi como eu mencionei anteriormente, que é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Esse livro eu li, ele, se eu não me engano, foi em 2018, e foi uma leitura tão boa, tão edificante, que eu tenho repetido ela. E todos a quem eu tenho sugerido, e todos aqueles que já leram, é um livro bem famoso, muita gente já leu, elogiam esse livro, né, no sentido assim, de aprendizado mesmo em relação ao cristianismo. Então, minha sugestão é essa, né, invista um tempinho na leitura desse livro, que vale muito a pena. Bom, galera, eu tenho uma indicação de um filme, ele é de 2014, é o Invencível. Ele é um filme um tanto quanto interessante, porque ele tem uma reviravolta, porque, só para contextualizar, o filme se passa em meados da Segunda Guerra Mundial, e o personagem principal, ele na verdade ele é incrédulo, e em um momento de aflição ele fala que se ele sair daquilo tudo, ele ia confessar e ele iria de fato acreditar em Deus. Só que aquilo tudo seria tipo muita coisa mesmo. Só que aí vocês assistindo o filme, vocês vão ter sua conclusão, e aí o filme tem muitas reviravoltas e é muito bacana. A minha indicação na verdade vai ser um pouco diferente, né? Eu quero indicar uma série de episódios no YouTube. É diferentão, né, Anderson? Sempre diferentão. Sempre. Mas o título, então, é A História do Cristianismo Como Você Nunca Viu. É de um canal chamado Escola do Discípulo. Gente, se você quer conteúdo durante essa quarentena, acompanhe essa série de episódios que tá tendo sobre essa temática. É fantástico. Às vezes a gente tem uma mentalidade muito daquilo que estava acontecendo, né, de acordo com a Bíblia, mas a gente não tem os de fora, né? Uma visão mais bíblica, logicamente, mas com relação ao contexto que estava acontecendo, tangente àquilo daquilo que a gente conhece biblicamente. Então é fantástico, já tem 3 episódios lançados, vão lançar mais outros 3. Recomendo você ver, são 30 minutos cada episódio, tá? Então você que tá na quarentena, tá super aproveitando esse tempo. E a minha segunda indicação vai ser uma música que falou muito ao meu coração, que é a música Lá, de Paulo César Baruch. Véi, que música incrível. Ela vai falar sobre o cuidado de Deus e vai referir exatamente ao Salmo 139, do versículo 8, né? Que vai falar bem assim: se eu for ao céu ou se eu for ao mar, ali tua mão está. É muito incrível, muito bom mesmo. Então ouçam e aproveitem de todas essas indicações que nós estamos dando para vocês aqui. Então, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado aqui. Se vocês tiverem gostado mesmo, deixe aí um joinha, né? Fazendo aquela de youtuber. Mas, se você é da nossa juventude, ou talvez até não, mas tem interesse em participar aqui com a gente, das nossas discussões, você é muito bem-vindo. É só mandar mensagem pra gente também aqui, que a gente quer realmente agregar as pessoas da nossa juventude para que a gente possa realmente crescer junto espiritualmente, né? E eu queria deixar claro aqui que o primeiro profeta da Bíblia foi Ageu. Eu queria que Larissa participasse aqui a partir desse momento. Por favor, Larissa. Ai, Júlia, você não vai fazer nada. Você quer saber por que o primeiro profeta da Bíblia é Ageu? Saber por que Ageu foi o primeiro profeta da Bíblia. Porque foi o seguinte: quando Deus estava criando tudo, né, ele disse assim: haja luz, e Ageu. Muito ruim. Osmar vai estar no próximo podcast. Amém. Mas, galera, pode falar. Júlia, não foi eu. Mas esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até semana que vem. Vejam aí os devocionais que a gente vai lançar durante a semana. E até mais. Falou. Tchau, galera. Tchau. Adeus.